Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, meu nome é William Dantas, apresentando algumas facilidades do software. Dessa vez é uma avaliação de como anda a questão da reprogramação, do replanejamento dos serviços. Vocês já sabem que replanejar significa tirar de uma expectativa, por exemplo, de uma semana do ano para uma outra semana do ano, ou mesmo até uma data que se tenha, mas não se tem certeza, e daí a origem do nome planejamento. Ou reprogramação, que você já tem uma data certa, definida, e por algum motivo acontece alguma situação fora do teu controle que você é obrigado a não fazer mais aquele serviço que estava certo para ser feito. Então você reprograma ele para uma data à frente ou uma semana, dependendo da modalidade de controle que a empresa utiliza. Se é programação semanal, simplesmente, programação dentro da semana em datas e até programação em horas, ok? O que acontece? Quando eu tenho uma OS pendente, por exemplo, eu vou aqui verificar OS pendente. Eu vou fazer um filtro de OS pendentes do setor de mecânica, por exemplo, para esta semana. Tudo que está pendente de mecânica para a semana 23. Vou ver se tem alguma coisa. Bom, eu estou com uma série de OS aqui pendentes para a semana 23 de 2017. Das quais tem uma que já está programada agora, deve estar em execução. O resto está tudo planejado para a semana 23. Lembrando que nós usamos a semana do ano do regime, da metodologia de semana apostólica romana, né? Começa no domingo, termina no sábado. Você pode reconfigurar isso no software, tá? Então, nessa situação que eu tenho aqui, vamos supor que eu tenha essa OS aqui, recuperação de peças com usinagem. Vou pegar uma OS de um equipamento, por exemplo, encontrar definitivamente um sistema de proteção contra a umidade para a bomba. Um exemplo, você estava tendo algum problema aí que abriu-se essa OS. Deixa eu ver se essa OS tem algo associado. Sim, essa OS de número 31, ela tem uma OS mãe que deu origem, que foi essa bomba com vazão baixa. Então se eu clicar aqui, eu abro, eu me encaminho, né, para a OS que é mãe. Essa é a OS mãe, repara, a OS mãe que não tem nenhuma mãe anterior, né? Ou seja, eu tenho aqui a OS mãe, que é a 07, e se eu vou clicar aqui em voltar, eu volto para a filtragem que eu estava. Eu estou dentro de um filtro, o primeiro filtro que eu fiz, encontrar definitivamente um sistema de proteção contra umidade para a bomba, né? Essa OS, ela foi aberta, olhem aqui em OS associado às filhas, em função de um OS 7, que eu clico aqui, vou para 7, e aqui eu volto para a filha. Então fui na mãe, verifiquei dados e tudo mais, e voltei para a filha. Isso foi feito quando eu terminei a OS mãe, eu mandei gerar uma OS de ação corretiva ou preventiva, no caso isso aqui é uma OS de melhoria, de ação corretiva e melhoria, tá ok? Repare, mas essa OS foi emitida em 30 de dezembro de 2015, ela está até hoje pendente, né? Está parada lá, é uma OS filha parada. E eu tenho, por exemplo, que ela está 76 semanas atrasada, ou seja, a primeira vez que ela foi planejada foi para ser feita na semana 53 de 2015. Repare que isso representa um grande problema, porque se eu identifiquei um problema, uma falha, ou mesmo um defeito, e abro uma OS filha para correção dessa falha ou defeito, e ela não é realizada, eu passo a ter, está 76 semanas atrasada, eu passo a ter um descontrole da situação, que eu identifico o problema e não resolvo, e aquilo vai se agravando mais e mais, tá? Então aqui eu tenho dessa específica. Isso me faz ver o seguinte, eu estou com um problema talvez de realização de OS filhas, geradas de OS mães, em que foi detectado falhas ou defeitos. Dependendo falha, lembrem, está sempre associado a uma manutenção corretiva. Você usa a manutenção corretiva, um serviço corretivo, para correção de falhas. E usa uma manutenção preventiva, sistemática preventiva,
para correção de defeitos, certo? Não existe uma falha. Esse defeito vai migrar certamente para uma falha. Então, uma grande solução é você começar a analisar, por exemplo, todas OS filhas, e eu posso determinar qualquer outro filtro utilizando os diversos combos aqui, informações. Mas vamos dar uma olhada como é que estão as OS filhas, né? Só OS filhas oriundas de OS mães. Repara, eu tenho um filtro, o primeiro filtro que eu fiz, depois eu posso aprofundar em novos filtros. Eu tenho 14 ordens de serviço filhas. Todas essas ordens filhas, repara, algumas programadas para o dia 23, que eu tirei relatório ainda agora, outras 25, até 2018. Dessas 14, a soma do total de Hs estimados, esse total aqui, ó, é de 234 homens-horas. E já tendo realizado, que é a soma desses totais aqui, né, 4, 45 e tal, a soma de 7 mais 4, 45, dá 11, 45 homem-hora realizada. Ou seja, algumas OS eu já trabalhei, como por exemplo essa OS aqui, eu já fiz um serviço de 7 homens-hora, mas são 100 homem-horas. Por isso que ela está pendente. Assim como essa 50, já realizei 4,45. Quer dizer, eu realizei e parei, possivelmente, eu estou em execução. Na verdade está tudo planejado, não está nem em execução, que eu teria colocado uma situação em execução, ou programado. Eu não tenho expectativa de resolver. Tem um item que inclusive depende de material, DM, a situação. Então, eu tenho 222 homens-horas e 15 minutos homem para realizar todos esses problemas, que é a soma dos Hs pendentes, que é o previsto meu real. E reparem, eu já estou olhando aqui à direita, eu estou cada uma das OS aqui com 79, essa aqui não está atrasada. A primeira programação foi essa própria semana 23 que nós estamos, assim como essa daqui, porque por que ela não está atrasada? Certamente ela foi programada para a semana 46, quer dizer, vai ser realizada lá na frente. Então essa não está atrasada, não entra no cômputo da soma e divisão pelo 14, a soma de todos esses atrasos em semanas de cada uma OS, dividido por 14, dá uma média de 58,79 semanas. Isso significa que eu estou atrasando quase 60 semanas para resolver, em média, dessas que estão pendentes, para resolver os problemas todos de OS filhas. Certo? É muito grande, né? É mais de um ano. Um ano tem 52 semanas. Da mesma forma, eu posso acompanhar, eu vou fazer um filtro só de OS terminadas e somente filhas. Vamos ver o que eu tenho aqui. Repara, todas essas OS que estão listadas aqui nesse list, todas essas OS, de alguma forma são filhas de OS mães, tá vendo? Eu tenho essa OS mãe aqui. A única diferença da anterior é que essa relação, essa é a mãe e aqui é a filha. É só de OS terminada, repara, ela tem uma data de emissão, uma data de término aqui, ó, todas terminadas. E olhando lá no final, eu vejo um relato interessante de quanto tempo essa OS, por exemplo, aqui não atrasou em nada para terminar. Isso aqui ele considera que eu tenho um tempo para terminar o OS, e se na hora que eu terminei, ele compara essa diferença de tempo e calcula o atraso. Essa, por exemplo, levou 5 semanas para ser resolvida. Essa 39, em média, eu estou, que é dividindo a soma desse total, eu atrasei em média para programação dessas 8,57 e 8 semanas de atraso, que é a soma de 5 mais 39 mais 15, a soma disso aqui dividindo pelo número de OS. Em média, essas OS terminadas filhas, eu levei 8 semanas. Repara, aquela outra listagem anterior de pendência, eu já estou com 58 semanas já, considerando a semana atual. Imagine quando será feita os tempos de atraso de término, que é o TMAT, tempo médio de atraso de término, esse tempo aqui, dessa listagem, assim como o tempo médio de reprogramação e planejamento, TMAR, que é esse aqui. Essa é uma ferramenta muito importante, tá? Inclusive eu posso vir aqui, né, e olhar, por exemplo, essa OS foi terminada, e olhar um log
por onde ela passou, de que dependia, chegou a depender de material, tal, até que finalmente ela foi terminada numa determinada semana, ano aqui, que eu tenho aqui a data de emissão, a data de uma série de informações no log de planejamento, nessa informação aqui. Toda e qualquer situação que ocorra mudando esses campos em verde, eles vão ficar registrados aqui. Desde o primeiro momento, que foi no dia 30/12, que eu modifiquei o planejamento para a semana 2, até o momento que eu terminei, que foi em 5/10/2016, tá certo? Foi esse momento que eu terminei, na verdade eu terminei em 30 de setembro. Quer dizer, em 5/10 eu informei essa situação que estava terminada, mas a data de termo efetivo e a data de aceite pelos JACI foi na semana 40, em 30/9, é o que vale para todos os relatórios, ok? Essas são mais informações. Se gostaram da videoaula, cliquem aí em curtir, se inscrevam no canal SGServe do YouTube ou acesse o nosso site SGServe, o nome aqui do software, né? SGServe, o nome da consultoria de software que realizamos, .com.br, e lá você vai encontrar vários links do nosso blog com artigos, dessas videoaulas. Temos mais de 130 videoaulas e também a apresentação do software, o manual, mais uma série de informações interessantes sobre quem gosta, quem se dedica à gestão de manutenção e serviços. Um grande abraço, até a próxima!